E aí galera do futebol, tudo certo? Se tem algo que a gente gosta de ver, é os nossos jogadores mandando bem dentro dos gramados, não é mesmo? Mas se eu te contar que algum desses craques começaram lá na várzea, isso mesmo, aquele terrão, aquele campinho de barro que tem na sua quebrada, pode ter certeza que algum jogador pode ter saído de lá. Bem-vindos a um vídeo especial onde vamos mergulhar nas histórias incríveis de jogadores que saíram dos campinhos de barros aí da sua quebrada para brilhar nos maiores palcos do futebol mundial. O primeiro jogador é o Davi Luiz. Ele é um dos melhores exemplos de como um jogador da várzea pode ser bem sucedido até mesmo no futebol internacional e na seleção brasileira. Natural de Diadema, em São Paulo, Davi Luiz deu seus primeiros passos no futebol amador pelo Água Santa, que hoje é profissional e disputa a primeira divisão do Campeonato Paulista. Inclusive, esse ano jogou a final contra o Palmeiras. Também passaram por lá nomes como Denilson e o Lucas Moura, que hoje está pelo São Paulo. Depois do Água Santa, o zagueiro passou pelas bases de São Paulo e Vitória, mas fez sucesso mesmo no futebol português atuando pelo Benfica, quando chamou a atenção do Chelsea em 2011. Em 2014, foi titular da seleção brasileira na Copa do Mundo e hoje está atualmente jogando no Flamengo. O próximo jogador é o Bruno Henrique. Ele que já foi considerado o melhor jogador da Copa Libertadores e do Campeonato Brasileiro, o astro do Flamengo também tem um passado bem sucedido na várzea. Em 2012, foi campeão da Copa Itatiaia pelo Inconfidência, time do bairro de Concórdia, em Belo Horizonte. Não à toa chamou a atenção do Cruzeiro e foi contratado aos 21 anos pela Raposa. Apesar de não ter se destacado muito na toca, rodou por clubes como Uberlândia e Itumbiara antes de chegar ao Goiás. Após um bom Brasileirão em 2015, foi vendido ao Wolfsburg da Alemanha, retornando ao futebol brasileiro para defender o Santos em 2017. Em 2019, chegou ao Flamengo por 23 milhões e desde então se consolidou como uma das principais estrelas do time até hoje. Outro jogador que veio da várzea é o Leandro Damião. Nascido no Paraná, foi nos campos da várzea de São Paulo que o atacante Leandro Damião despontou para o futebol, defendendo times como Nós Travamos, do Jardim Ângela, aos 17 anos. Depois, retornou ao Sul para defender alguns clubes de Santa Catarina, antes de explodir para valer no Internacional. Pelo Colorado, foi campeão da Libertadores em 2010, maior título de sua carreira. Também defendeu Santos, Flamengo e Cruzeiro, além do Betis, da Espanha. Atualmente, Leandro Damião está no Kawasaki Frontale, do Japão. Pela seleção, foi medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de 2012, terminando como artilheiro. O próximo jogador é o Michael. Quem vê o status alcançado pelo Michael hoje em dia, talvez não imagine a história de luta do atleta, que enfrentou inclusive o vício das drogas e a ameaça de morte, além do envolvimento com o tráfico. Em meio a toda essa trajetória pré-futebol profissional está a várzea, onde o atacante atuou em sua adolescência. Também rodou por diversos clubes menores do estado de Goiás. Michael foi uma das melhores revelações do Campeonato Brasileiro de 2019, defendendo o Goiás, tendo participado diretamente de mais de um terço dos gols marcados pelo Esmeraldino naquele ano. O desempenho levou o Flamengo a desembolsar 7,5 milhões de euros para adicionar o jovem a seu vasto elenco. Em janeiro de 2021, Michael foi vendido ao Al Hilal por 45,5 milhões de reais, onde está até hoje se destacando com seu futebol. Agora é a vez de falarmos do Ricardo Oliveira. Um dos melhores atacantes brasileiros das últimas décadas, Ricardo Oliveira também é cria da várzea e reconhece a importância do futebol amador na sua carreira. Isso porque, antes de chegar às categorias de base da Portuguesa, clube que o projetou no futebol, ele defendeu alguns times da várzea paulistana, como 7 de Setembro e o Estrela Vermelha. No profissional, a trajetória foi de sucesso, tendo atuado em clubes do exterior como Milan, Betis, Valência e Zaragoza. No Brasil, além da Lusa, se destacou defendendo as camisas de Santos, São Paulo, ambos com 2 passagens, e também o Atlético Mineiro. Também chegou à seleção brasileira conquistando a Copa América de 2004 e Copa das Confederações de 2005. Ricardo Oliveira se aposentou do futebol em julho de 2023. O último clube que jogou foi o Brasília. Elias. Um dos maiores volantes do Corinthians dos últimos anos, Elias é outro que jogou na várzea, defendendo o Leões da Geolândia, da Vila Medeiros, time que também já contou com Wagner Love. Defendeu também o Lagoinha, da Vila Maria, ambos de São Paulo. Curiosamente, ele havia se aventurado no futebol profissional do Náutico, mas sem sucesso. A partir daí, passou por São Bento e Juventus,
antes de se destacar para valer na Ponte Preta em 2008, chamando a atenção do Corinthians, clube pelo qual conquistou a Série B daquele ano. Foram mais de 250 jogos pelo Timão em 2 passagens, com 4 títulos. Elias também defendeu o Flamengo, Atlético Mineiro, Atlético de Madrid e Sport. Elias se aposentou do futebol em 2021. Seu último clube foi o Bahia. Agora é a vez do Grafite. Atacante de muito sucesso no futebol brasileiro, Grafite começou no futebol de forma tardia, aos 22 anos na Matonense, clube do interior paulista. Sem passar pelo futebol de base, aprendeu tudo nos campos de várzea. No entanto, isso não impediu o sucesso do atacante, de passagens vitoriosas por São Paulo, campeão da Libertadores e do Mundial de Clubes em 2005, Santa Cruz e Wolfsburg, da Alemanha. Pela seleção, disputou a Copa do Mundo de 2010. Atualmente, Grafite trabalha como comentarista pelo Sport TV. Agora é a história mais diferente do vídeo. Vamos falar sobre Nilton Santos, o lateral mais importante da história do futebol, bicampeão mundial pela seleção brasileira. Nilton Santos teve um início curioso. Com 22 anos, enquanto servia na Força Aérea Brasileira, foi descoberto por um oficial e levado ao Botafogo, clube que defendeu por toda a carreira. A partir daí, o resto é história. E para fechar o vídeo, vamos com a história mais recente, que é de Patrick de Paula. Nascido no bairro de Santa Margarina, na zona oeste do Rio de Janeiro, em 99, foi campeão da Taça das Favelas de 2017, torneio exclusivo para time de várzea do Rio de Janeiro, onde foi captado pelo Palmeiras para ingressar nas categorias de base do clube, onde obteve sucesso imediato. Em 2020, poucos meses depois de se juntar ao profissional do clube, já caiu na graça da torcida por mostrar muita personalidade e postura de veterano no meio-campo da equipe. Além disso, bateu com maestria o 5º e último pênalti da decisão do Campeonato Paulista contra o rival Corinthians, que garantiu o título ao Palmeiras, o 4º título paulista consecutivo do jogador. No decorrer da temporada, ainda se consagrou junto à equipe campeão da Copa Libertadores da América e da Copa do Brasil. Também foi jogador de linha do elenco com mais minutos em campo no Campeonato Brasileiro. Depois de 10 meses da conquista da América, o Palmeiras chegou ao seu 3º título da competição, tendo Patrick de Paula como um dos principais responsáveis pela conquista. Com apenas 21 anos, o jovem jogador conquistou sua 2ª Libertadores. Porém, após essa fase, Patrick de Paula viu seu futebol diminuir. Envolvido com polêmicas extra-campo e pouco rendimento, foi vendido para o Botafogo por 33 milhões de reais, sem muito esforço do Palmeiras para mantê-lo. No Botafogo, começou muito bem, porém o pouco rendimento voltou à tona e infelizmente, em fevereiro de 2023, o volante rompeu diversos ligamentos do joelho esquerdo, perdendo toda a temporada e voltando apenas em 2024. E esse foi o vídeo, pessoal. Se você curtiu as histórias, deixe o like, compartilhe e se inscreva no canal. Deixe também nos comentários sugestões para os próximos vídeos sobre curiosidades e histórias do mundo do futebol. E é isso, muito obrigado e é nóis!